Olá, seja muito bem-vindo ao podcast, episódio 58 do Empoderaí Cris. Esse podcast é um espaço onde histórias reais e trajetória traz muito conhecimento para mim e para você que vem nos acompanhando diariamente, semanalmente. Isso faz com que o nosso podcast ele ganhe mais corpo, mais vida. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, terapeuta de casais, CEO do Cris Exclusive e sou a host desse podcast que é feito com muito carinho e idealizadora da rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília. Mas antes de nós começarmos esse podcast que vai ser surreal ao quadrado, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que transforma educação, a trajetória de muita gente. A do Cris Exclusive, que há 23 anos transforma relacionamento. Eu consigo impactar mais de 500 mil relacionamentos. O Boticário Marília, que tem o detalhe em tudo e propósito. A doutora Bia Casari, ela que atua especialista em harmonização orofacial, que dá naturalidade, elegância e segurança. O doutor Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos, devolve sorrisos com harmonia. E aos nossos parceiros, que sem eles nada disso seria possível, ao nosso diretor técnico, o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora, e ao professor Henrique Niedmaia. Você não está presente, mas você fica presente aqui em nossos corações, porque nada disso seria possível sem a ajuda dessas pessoas que são essenciais. E você já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha, porque esse episódio merece papel e caneta ali, ó, e aquela xícara de café, de chá, como queira, porque essa pessoa, ele é muito especial. Ele escolheu caminhar ao lado das pessoas num campo mais sensíveis da vida, na mente humana, onde emoções, escolhas, aprendizado e comportamento definem destinos, pessoas e profissionais. Recebo com alegria o meu amigo e parceiro de profissão, Bruno Luiz dos Santos, psicólogo, palestrante empresarial, professor universitário e empreendedor. Atua na clínica e na educação, com foco na saúde mental, desenvolvimento humano e aprendizagem, integrando ciência, comportamento e aplicação prática para transformar rotinas, decisões e resultados. Seja muito bem-vindo, Bruno. Estou muito feliz, viu, de ter você aqui comigo, viu? Obrigado, Cris, pelo convite, por me ter aqui. É um prazer, eu acompanho seu trabalho. Quantos anos a gente já nos conhece, hein? Verdade, né? Até na faculdade a gente já se cruzou nos corredores. Nós somos da mesma geração da Unimar. Olha só. Nos cruzamos várias vezes aí em eventos, aqui nos corredores da Unimar. E depois de alguns anos, né, a gente se encontrou no empreendedorismo, né? Nesse universo Sebrae. Aí, no Sebrae. Sebrae é incrível. Então é um prazer revê-la nesses locais depois de tantos anos, né? A gente ficou tantos anos sem se ver. E agora está aqui com você no seu podcast, estava conhecendo a estrutura, o pessoal técnico aqui, super bacana. Já vi que você ficou encantado, né? O que você achou da nossa estrutura aqui? Porque você tem know-how aí para nos dar validade aqui, hein? Eu conheço outros estúdios, eu gosto também dessa parte de tecnologia. Eu também estou montando meu próprio podcast, eu trouxe alguns equipamentos de fora do país e eu adorei aqui o espaço, o pessoal também recebeu aqui a gente muito bem, muito profissional. Então bacana. vai ser um bate-papo gostoso aqui. E com certeza vai ser, porque já deu para sentir, né? O Bruno, ele tem muita coesão em tudo que ele fala. Ele é muito inteligente, esse rapaz, hein? Eu lembro daquele evento que nós participamos junto lá no Sebrae e você ganhou em primeiro lugar. Eu falei, ai, o Bruno!
legal. Ô, Bruno, eu separei. Eu trago uma colinha, né? Porque para eu não pecar, esquecer nada de nenhum convidado, tá? Então, eu separei por alguns eixos. Vamos começar pela sua trajetória e a sua escolha, Bruno. Em que momento que você enxergou, percebeu que a psicologia seria mais do que uma profissão, mas um caminho de propósito? Cris, é engraçado essa história, porque eu entrei no curso de psicologia muito tarde. Quando terminei os estudos, a escola, o ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu fiz 6 meses de enfermagem aqui na Unimar. Inclusive, depois, quando eu entrei na psicologia, anos depois, eu até aproveitei algumas disciplinas. E assim, a enfermagem é uma profissão linda, fantástica. Eu tenho familiares e amigos na área da saúde, da medicina e da enfermagem. Eu acho incrível, mas eu acabei não me identificando. Entendi. E quando eu tranquei o curso, fui viajar um pouco. Fui trabalhar, fui viajar. Eu viajei bastante pelo Brasil. Viajei por 6 estados a trabalho, morando, trabalhando e tudo mais. Tentando me descobrir, entender um pouco do que eu queria para minha vida, né? E nesse trabalho, eu conheci a psicologia de mais de perto. Falei, vou prestar o vestibular. Prestei o vestibular com a intenção de ir para o mundo corporativo. Entendi. Trabalhar com essa parte de treinamentos, de pessoas, palestras e tudo mais. Porém, dentro do curso de psicologia, eu me apaixonei pela clínica. Eu amo a clínica, então as aulas eu aproveitei muito. Eu fiz muitos cursos durante a minha formação, viajei para alguns estados em congressos, simpósios, fazendo alguns cursos extras, né, curriculares. Então, me apaixonei pela clínica, daí eu me formei, fui para os Estados Unidos, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, voltei e estou atuando na clínica. Eu amo a clínica, me sinto realizado na clínica. Uhum. Ai, que bom, isso é muito bom. Porque você transita pela clínica, educação, né? E o empreendedorismo. Como que você consegue olhar isso num tripé? Eu acho que está muito relacionado. Você tem algo que eu estou estudando já faz algum tempo sobre a relação psicológica e os empresários. Tem um livro que eu comprei recentemente, eu ainda não comecei a ler ele, mas é a psicologia do dinheiro. Então, assim, o mundo do empreendedorismo, para quem empreende, sabe que é uma tarefa difícil, é desafiadora. Você é uma empreendedora, você está envolvida nesse universo, e assim, habilidades como perseverança, resiliência, a busca de conhecimento, reciclagem, atualização é extremamente necessária. Então, a psicologia, ela contribui para esse olhar, né, da preparação para o indivíduo, para essa rotina, para esse dia a dia, para os desafios do empreendedorismo. Entendi. E a educação é extremamente necessário, né? Eu sou apaixonado pela área da educação. Eu trouxe uma franquia aqui para Marília, uma franquia psicopedagógica, Super Cérebro. Trabalha com essa parte de educação, de adolescentes, de pessoas idosas, crianças também. E estou envolvido também, né, na universidade, dando aula na faculdade. Então, eu sou apaixonado pela área da educação e também, na minha vida em particular, assim, elas estão extremamente conectadas, assim. Ai, que bom, né? Isso é ótimo. Isso faz com que você se torne um ser humano completo, um profissional mais completo. Porque tem pessoas que fazem faculdade e só tem o diploma. E ponto. Né? É verdade. Você já viu isso por aí, né? Você já viu? Quando eu pensei em fazer a faculdade, eu pensei, fazer faculdade de psicologia, pra quê? Você vai usar com o quê? Gente, a psicologia, ela entra em todos os âmbitos, né? A psicologia é incrível, eu também sou apaixonada pela... Sou suspeita a dizer. Bruno, antes da gente, assim, entrar em teorias, né? Falar de métodos, quem é o Bruno, fora do consultório? E da sala de aula, quem é esse Bruno? Olha, é engraçado isso. Eu acompanho uma filósofa no YouTube, a Lúcia Helena Galvão. Talvez o pessoal que está aí do outro lado conheça ela. E um dia ela fez essa pergunta, né? Quem é você, sem falar da sua profissão? Quem é você, a sua essência, né? Na tentativa de responder essa provocação dela, eu entendi que uma característica, quem me conhece na vida pessoal, mais de perto, sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa.
Eu tenho uma curiosidade, assim, insaciável. Você falou sobre os estudos, né? Eu nunca parei de estudar. Eu terminei a faculdade, fiz muitos cursos. Agora mesmo, no mês de janeiro, né? Eu adiantei para os meus pacientes que vou tirar 2 semanas, porque eu vou fazer uma formação na PUC, lá em São Paulo. É uma reciclagem, uma atualização na área da análise do comportamento. Então, assim, desde quando eu terminei a faculdade, nunca parei de estudar. Sempre fazendo cursos, sempre fazendo formações, porque eu gosto de aprender. Então, eu diria que eu sou uma pessoa... Quem é o Bruno? Uma pessoa muito curiosa, que gosta de explorar lugares novos, comidas diferentes, pessoas diferentes. O que é diferente me atrai. Quase que um imã, assim. Entendi. Que legal. Olha só, as pessoas curiosas chegam no topo da pirâmide. Porque ela se torna insaciável, quer sempre saber mais, né? E o curioso, ele tem uma bondade que ele veste a roupa da humildade. Ele sempre quer aprender. Ele sempre está na cadeira de querer aprender. Isso é muito bom, porque as pessoas elas precisam ser curiosas. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, todos nós sabemos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Exatamente. A ideia meio que do Sócrates, né? Há mais de 2000 anos atrás, o Sócrates falava que... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E aí o Cortella, ele traz uma roupagem e uma definição mais ampla. É verdade. Ele coloca em palavras assim quase que poéticas, né? Exatamente. E quando você olha para esse Bruno que é curioso, para esse Bruno que gosta de experimentar coisas novas, que o desconhecido te atrai, o que te move dentro desse âmbito que você acabou de falar? Olha, eu acho que essa questão de ter a curiosidade e de se atrair pelo desconhecido, quando você passa a conhecer algo novo, a dominar um assunto novo, né? Vem meio que automaticamente qual é o próximo interesse, né? Hoje se fala muito sobre hiperfoco, né? Eu não tenho TDAH, mas eu gosto dessa ideia do hiperfoco porque eu funciono muito bem assim. Tem épocas da minha vida que eu estou interessado por determinado assunto na área da psicologia, da filosofia, sociologia, e eu acabo mergulhando naquele universo, tento explorar ao máximo, tento dominar aquele assunto, conhecer em profundidade, e quando você domina determinados assuntos, você fala qual é o próximo, e é uma coisa que é insaciável, que nunca para, né? Então, acho que essa é uma motivação, assim, que faz com que a gente continue aí caminhando, né? Bacana. Então, o que te move é a busca incessante do conhecimento. Incessante. Do aprendizado. Isso que é bom. Isso é ótimo. Gente, já pega essa dica aí do Bruno, porque isso é importantíssimo. Porque quando a gente fala assim, o que me move hoje? Falando da saúde mental, algum paciente seu já chegou assim para você e você chegar chegar nessa peculiaridade e perguntar, ou alguém... né, trazer esse assunto para você, nada me move. O que você consegue dar de suporte emocional para alguém que diz para você, Bruno, nada me move, nada mais me move? Cris, isso acontece o tempo inteiro. Você também tem a experiência clínica, né? Em especial os casos clínicos de pessoa com depressão, elas acabam que não encontrando motivações, né? E acaba meio que estagnando, né? Recrudesce e acaba vivendo uma vida, uma existência muito fechada, muito reclusa, muitas vezes triste, depressiva, né? Então, isso é muito típico no caso de pessoas com depressão. Então, assim, a gente tenta trabalhar exatamente essa motivação, de tentar encontrar motivação, né? Alguns profissionais, assim, da área da saúde, da psicologia, falam que a depressão, ela é meio que um excesso de passado, né? É muito comum essas pessoas que não encontram motivação para fazer as coisas, acabam idealizando, romantizando experiências do passado. Entendi. Eu atendo um caso de um paciente com depressão e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, né? A necessidade de encontrar motivos que
movam essa pessoa a tomar decisões pensando em futuro. Deixar o passado, né? Tudo bem a gente visitar o passado de vez em quando, isso faz parte, né? Mas a gente precisa encontrar motivos que nos levam à ação. Essa é o que significa a palavra motivação, né? É a união de duas palavras. É um motivo que te leva à ação. Essa motivação pode ser um filho, para você oferecer o melhor, do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, educacional. Isso pode ser o casamento, a esposa, a profissão. Para cada pessoa isso vai variar, mas é necessário fazer uma análise, uma investigação e fazer essa busca ativa e intencional, tentando encontrar motivos que te levem a sair da cama, a tomar suas decisões, a crescer, a melhorar, a progredir, a se autodesenvolver. Então isso faz parte do processo e isso a gente trabalha muito na clínica, né, diariamente. Exatamente. Hoje se fala muito assim de performance, né? Um pouco mais assim de saúde mental. E nós, de um tempo para cá, e a pandemia deu esse ápice, né? Enquanto seres humanos, aonde estamos errando? Porque tem muita gente que tá mergulhada no seu eu, nessa desmotivação. É verdade, isso é uma pergunta tão complexa, é uma pergunta que envolve tantas nuances. Mas eu joguei a bola pra você. Obrigado, Cris. Deixa eu olhar, filho. Você não facilita também nossa vida, né, Cris? Não, por que eu vou facilitar? Todo mundo que tá em casa tá coçando pra saber disso. Porque a gente aqui, eu falo sempre que aqui o nosso podcast é de provocar os nossos convidados. Porque nós nos surpreendemos quando a gente é pega, como minha mãe falava, de calça curta. Mas eu acho que essa é uma pergunta muito boa, na verdade. A gente vive um momento, assim, da história, né? Tão complexo. Quando a gente olha para trás, há 2, 3 anos atrás, e são episódios, assim, extraordinários, né? Que vão estar nos livros de história, né? Os nossos filhos e netos, eles vão ler sobre tudo isso e ficar imaginando no futuro como que foi passar por experiências tão traumatizantes, assim como foi o período da pandemia, né? Então, assim, são tantas variáveis. O sociólogo, talvez, ele poderia levar mais para um lado econômico, político, social, dessa instabilidade, de polarização e tudo mais. Eu acho que isso faz parte também. Isso afeta a vida das pessoas nas mais variadas áreas, né? E psicológicas também. A gente precisa ter muito equilíbrio, muita inteligência emocional para lidar com o que é diferente, com pessoas que pensam diferente, pessoas que têm um estilo diferente do nosso. Então, assim, o Daniel Goleman, né, que foi o que cunhou esse termo, né? Na verdade, não foi ele que cunhou, mas foi ele que propagou o termo, né, da inteligência emocional. Então, assim, a vida ela é tão dinâmica, a vida ela é tão complexa, é a vida profissional, é a vida pessoal, é a vida familiar, é a vida amorosa. Então, assim, claro que dar uma resposta, assim, generalizante é muito difícil, isso vai de caso para caso, né? Tem uma coisa que eu brinco sempre, assim, em sala de aula, né, que eu falo para os meus alunos, que uma das palavras que os psicólogos eles mais usam, eu acho que é a número 1, se a gente fosse classificar, é a palavra depende. Porque quando você faz uma pergunta pro psicólogo, depende. Ele vai falar, depende. Porque ele nunca diz o sim ou não, tudo depende. Depende das variáveis, depende do contexto, depende do país, depende da cultura. Eu atendo muitas pessoas fora do país, né? E, assim, os imigrantes brasileiros que deixaram a sua terra natal, a dinâmica da vida deles é completamente diferente de quem está na sua terra natal, né? Desafios com o idioma, os desafios da socialização. A impressão que eu tenho, né? Perdão. Eu fiquei 7 anos fora do país e quando eu converso com pacientes ou colegas que estão lá fora, a impressão que eu tenho é que o tempo lá é mais acelerado. É óbvio que não é,
né? Porém, essa sensação que a gente tem, porque se trabalha tanto quem está fora do país e acaba, às vezes, não conseguindo se socializar, né, com os nativos ou com a comunidade de brasileiro e acaba enfrentando muita solidão. Então, é muito comum você encontrar quadros depressivos de pessoas que estão fora do país. Então, a resposta para essa pergunta tão complexa, esse abacaxi que você colocou aqui pra gente, é tão complexo, depende de tantas coisas, do contexto, da vida. Isso é uma boa pergunta, então, é uma boa provocação. Aí a resposta dele, tudo depende. Tudo depende. Quer dizer, a resposta não teve resposta, depende. Falar nesse depende, na sua visão, aprender vai mais na questão do método ou na questão do estado emocional? Olha, eu fiz uma pós-graduação pelo Instituto, o ICC, né? Daqui de Marília, da Patrícia Desco, ela que é a coordenadora lá, e no trabalho de conclusão de curso para entregar, eu trabalhei muito sobre as emoções. Então, eu sou meio suspeito de falar sobre isso, porque é um assunto que me intriga, é um assunto que eu gosto bastante, como a neurociência enxerga isso, a análise do comportamento, ela enxerga isso. Quando existe boas emoções, a memória ela fica ativa, a gente consegue aprender com mais facilidade, a gente consegue memorizar, decorar, expressar. Então, quando você está passando por um processo de aprendizagem, na faculdade, na escola, é muito importante a gente estimular as emoções positivas, né? A gente estava falando sobre a curiosidade, né? A curiosidade tem muito isso, né? Aquela empolgação, aquela animação de conhecer o novo, diferente, a dopamina. Então, isso é um facilitador do processo de aprendizagem. Bacana. Então, é extremamente necessário a gente tentar fazer esse link, essa associação entre aprendizagem, experiências positivas, pensamento positivo, emoções positivas, né? Então eu gostei disso aqui. Já vou trazer aqui algo para você poder falar com a galera de casa, porque eu penso assim, ó, muitas pessoas quando vai tomar as decisões com raiva, tomam decisões erradas. Quem nunca, né? E quando está de bem com a vida, as decisões elas são mais coerentes. Mas aquela pessoa, aquele adolescente, que eu sei que você atende também adolescente, pais de adolescente, o que você diz para esse pai ou para esse adolescente, essa mãe que está nos assistindo, para poder dar esse suporte para esse filho na tomada de decisão? Porque, às vezes, uma prova, né, dá errado por conta das emoções. O que você diz, Bruno? Olha, Cris, acho que é importante dizer que as emoções, elas não são inimigas. As emoções, elas são naturais e às vezes, dentro da dinâmica familiar ou na relação consigo mesmo, a gente acaba invalidando algumas emoções, né? Todas as emoções, elas têm as suas funções, ela tem o seu papel. O medo, ele é necessário, para sobrevivência, né? Para autopreservação, para autoproteção, da mesma forma que o amor também é uma outra emoção que ela faz parte da vida, ela é necessária. Então, às vezes quando eu tô me sentindo ansioso, significa que aquela tarefa, aquela atividade que eu vou fazer, ela é importante para mim. Então, a ansiedade, ela é um sinalizador de que aquele evento, aquela prova, ou aquela situação, aquela entrevista de emprego, ela é importante para mim. Então, eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu tenho que aprender a conviver com ela. A gente trabalha muito na clínica com mindfulness, respiração profunda, algumas técnicas de autocontrole, para você aprender a forma de lidar com essas emoções que muitas vezes nós consideramos negativas, sim, mas ela não é nem negativa nem positiva, ela tem a sua função, e se a gente aprender a conviver com ela, a gente vai sair muito bem, seja no concurso público, seja na prova da faculdade, na escola. O que não pode, Cris, é o pai, a mãe, ou você mesmo, se invalidar. Isso não pode acontecer. Se você está com medo, abraça esse medo, sinta esse medo, tenta entender esse medo, o que está despertando esse medo, e tenta encontrar recursos, né, de um profissional da área da psicologia, um educador, um coordenador, um supervisor que possa te dar um suporte, possa usar algumas técnicas com você para que você aprenda a lidar com essas emoções, conviver com ela e tirar os melhores resultados possíveis disso, né?
Anotou isso aí? Eu espero que você tenha anotado, porque isso aqui já vale o like e você compartilhar com todo mundo que você conhece. Compartilha em todos os grupos, viu? E já vai anotando tudo que você precisa, no sentido assim, eu acho que o que o Bruno falou foi pra mim, né? Porque quando a gente fala de emoções, né, de comportamento é tão complexo, é só uma palavrazinha, a pessoa tá precisando daquilo, porque o podcast ele tem muito disso aqui, da pessoa escutar, nossa, eu assisti seu podcast, e aquele convidado lá me provocou, né? E eu gostoso. Coisa boa isso. Isso é ótimo. Bruno, em que momento, qual é o papel da sua família na sua trajetória profissional? Porque você disse que você é um cara que já viajou muito pelo Brasil e ficou 7 anos fora do Brasil. Como que é essa relação? Como foi o papel da sua família nessa sua trajetória profissional? Cris, você sabe que a gente consegue entender a importância de pessoas ou circunstâncias quando você perde ou quando você realmente precisa. A minha família não é a família margarina. Tá. Eu tenho uma relação muito boa hoje com meu pai, com a minha mãe. Eu tenho 2 irmãs. Mas nem sempre foi assim. Já fui um rebelde meio que sem causa. Quem nunca, né? Quem nunca? Rebelde sem causa é demais. Então, assim, eu já tomei muitas decisões na minha vida nas quais eu me arrependo, mas eu aprendi muito com elas, aprendi muito com os meus erros, mas eu entendi o valor e a importância da minha família quando eu estive fora, nesses 7 anos. Eu me lembro, assim, em feriados, tipicamente de família, né? Que a família se reúne, como o Natal, né? Que eu acho que é um grande feriado, assim, onde as famílias geralmente se reúnem. E eu me lembro, eu estava sozinho lá nos Estados Unidos e passei com alguns amigos, né? Mas não é a mesma coisa. Não. Foi quando eu entendi o valor da família. Quando eu perdi a minha família temporariamente. Sim. Meu pai e minha mãe estão vivos ainda, graças a Deus. E eu acho que eu melhorei como filho, eu melhorei como pessoa ao estar esse tempo fora deles e entender o valor e a importância. E depois que eu voltei dos Estados Unidos para cá também, em alguns momentos de dificuldades, algumas situações adversas aqui, foi com a minha família que eu pude contar, com apoio emocional, quando às vezes os amigos viram as costas, quando os amigos invalidam, quando os amigos não entendem, você encontra esse apoio, esse conforto na família. Então, para mim, hoje, família, ela tem uma representação diferente tinha quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Depois, quando você tem filhos também, eu acho que você entende ainda mais o papel do pai, da mãe, né? Eu vi uma resposta rapidamente aqui. Eu não sei se foi o Emicida, eu vi um corte, um Reels aí no Instagram, ele falando sobre pai e mãe. Ele falou, a pergunta dele sobre os sentimentos que ele sentia pela mãe dele, ele respondeu mais ou menos assim: eu acho que você só vai entender e saber dizer realmente o que é o amor de um pai e uma mãe quando você se torna um pai e uma mãe. Eu sei que para um adolescente ouvir isso, né? É difícil. É difícil. Mas eu acho que tem uma verdade aí. Eu acho que quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você entende ali a importância que tem essa relação e o valor do pai e da mãe. Você aprende a amar ainda mais os seus pais e a sua mãe. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, amo vocês. Ai, que coisa boa. Isso é muito bom. Família é base. É base. Não pense que vai ter família delícia ou família margarina. Não tem, né? Não existe isso. E foi muito bom você trazer essa sua vulnerabilidade, porque as pessoas acreditam que nós, psicólogos, não sofremos. Demais. Já aconteceu com você isso? As pessoas acham que você é a perfeita? Já aconteceu muito isso. Isso, Bruno, eu não sei se já aconteceu. Às vezes você tá tomando cerveja, você tá naquele churrasquinho e as pessoas querem te usar ali pra ficar fazendo perguntas, gente. Depois que a gente tomar 3 cervejas... Esquece, o psicólogo ficou em casa. Ficou em casa. Já aconteceu isso com você, Bruno? Já, demais. Hoje eu acho que um pouco menos. Eu acho que eu aprendi um pouco a lidar com isso. Eu tinha um colega na faculdade,
eu não vou falar o nome dele, mas acho que você conhece ele também. Você conhece ele também. Quando a gente saía pra paquerar, tava todo mundo solteiro, e às vezes tava num barzinho na cidade, alguma festa, alguma coisa, as meninas chegavam, se aproximavam, né? Conversando ali, né? O que você faz, o que você estuda, tal, não sei o que. Ele falava assim, eu sou estudante de piloto de avião. Ele não falava que ele estudava psicologia, porque ele sabia que ia ser alugado ali pela... Já aconteceu comigo isso nos Estados Unidos. Tava solteiro, fui conhecer uma moça e ela me alugou ali como psicóloga. E, Cris, foi meio caricato, assim, a situação. Durante 40 minutos, a pessoa, ela me falando dos problemas dela e da vida dela. E eu, você como nem cavaleiro... podia cobrar, né? Nem podia cobrar. Você não tava fazendo papel de psicólogo ali, né? Como um cavalheiro, né? Eu não quis interromper ela, mas no momento ou outro ali eu consegui falar, hoje nosso objetivo aqui Não é esse. não é esse. É paquerar, é flertar. Mas foi engraçado a experiência. Acontecia muito isso no passado. Eu acho que com a maturidade você aprende a se posicionar, a colocar limites, a estabelecer os papéis, né? Hoje em dia eu costumo, quando me perguntar, você fica analisando a pessoa o tempo inteiro? Eu falei, você tá pagando? Eu já fiz essa mesma pergunta, essa mesma resposta já. Por que as pessoas, Bruno, acham que o psicólogo lê a mente dos outros? Você tem esse poder? Porque eu nunca tive. Ai. As pessoas realmente pensam isso, mas não é possível, né? Não, a gente não consegue Mas ler. através do nosso olhar analítico, né? De fazer um link de uma coisa ou outra, a expressão, as palavras, né? Nós não escolhemos as palavras aleatórias. Sim. As palavras, elas têm significado. Então, a gente, às vezes, consegue fazer algumas leituras, né? De algumas situações ou de pessoas que talvez... as pessoas que não têm essa formação, que não é da área, às vezes não conseguem perceber, não conseguem captar, mas ler a mente não. E, pessoal, uma dica para vocês que têm amigos psicólogos. Não coloquem eles nessa situação. Exato. Às vezes a gente só quer tomar uma cervejinha ou tomar um café. Exatamente. Eu confesso a você, Bruno, que muitas vezes, no começo eu sofri muito. Eu não falava que era piloto de avião, mas eu falava que era vendedora. Vendedora. Mas você vende o quê? Ai, vendo sonhos. Uma boa resposta. Vende sonhos. Ah, mas como que é isso? Em outro momento eu te explico. Porque quando você fala que é psicólogo, primeiro a pessoa quer fazer uma análise. Uhum. Não, olha pra mim. O que você acha de mim? Né? Então, assim, cada gente... saia justa, né, Cris? Então, assim, o que é legal, e é bom você trazer, porque nós vivemos esse rótulo, que somos... perfeitos, não temos problemas. Então, aqui no podcast também tem muitos profissionais da saúde que nos assistem e também estudantes de psicologia. O que você fala para esse profissional que está se formando, para esse estudante de psicologia? Falar para ele. Mas você sabe que para você, meu colega, meu futuro colega de profissão, eu acho que essas são experiências necessárias. Eu acho que faz parte do seu aprendizado, da sua formação como pessoa. Às vezes você tem que viver algumas saias justas para aprender a lidar com essas saias justas. Mas, assim, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Eu já tomei remédio psiquiátrico. Já precisei. Já tomei. E às vezes as pessoas acham que psicólogo tem a solução para todos os problemas. E isso não é verdade. Às vezes a vida, ela apresenta algumas situações grande demais, pesada demais, difícil demais de lidar, que às vezes a gente precisa de outros profissionais, também da área da saúde, como psiquiatra, como outros psicólogos. É até uma oportunidade bacana. A maioria dos psicólogos, eles também precisam de outros psicólogos, fazem acompanhamento. É necessário porque a nossa rotina na clínica, em especial, é pesada. Muito. É cansativa, é desgastante, são muitos problemas. Então, às vezes, a gente acaba absorvendo um pouco. Claro que a gente não vai ficar levando o problema dos nossos clientes, pacientes para casa, mas eu não sei quanto a você, Cris, mas
eu com muita frequência lembro muito dos meus pacientes durante a semana. Eu tô lendo algum livro, ou eu tô assistindo algum vídeo, ou vivendo alguma situação, alguma experiência, eu me lembro de um paciente, lembro de um raciocínio, de uma reflexão, que depois eu trago na próxima sessão. Então, assim, a nossa rotina é um pouco desgastante, é um pouco pesada, então a gente precisa de outros profissionais, nossa vida não é perfeita, casamento de psicólogo tem tantos problemas quanto pessoas que também não são da área, e a gente tem que aprender a lidar com isso aí também, faz parte. Isso é necessário. Tudo isso que o Bruno está dizendo é que nós somos seres humanos igual a todo mundo. Sofremos e precisamos nem melhores, nem piores. Precisamos de cuidado tanto quanto os outros de outras profissões, né? Bruno, na tua atuação enquanto psicólogo e educador, o que você não abre mão? Uau, eu nunca parei para pensar nessa pergunta. O que eu não abro mão? Essa é uma boa pergunta, viu, Cris? Eu acho que a gente vai acabar voltando um pouco no início da nossa conversa, que poxa, mas tirando a tecnicalidade da coisa, né? O Jung, que é um pensador, né, da psicologia, da área da psicologia também. O Jung, se eu não me engano, ele era médico, né? Eu não sou junguiano, os junguianos me perdoem aí, não me lembro muito da... Ele era psiquiatra, né? Como Freud, né? O Jung, ele tem uma frase, assim, icônica, inclusive tá... Eu até coloquei ela no rodapé, assim, do meu site, né? Acompanhem lá meu site. Vou começar a escrever alguns artigos. Psicólogo Bruno Santos, www.psicólogobrunosantos.com.br. Ele tem uma frase que ele fala que você pode conhecer todas as teorias, mas diante de um outro ser humano, seja apenas um ser humano. Então, eu acho que é meio clichê falar isso que eu vou falar, mas o amor. O amor é uma palavra tão banalizada, né? Uhum. As pessoas falam de amor de uma maneira tão leviana e um sentimento tão profundo, tão complexo, que eu acho que o profissional da psicologia, que ele pode estudar muito, todos os títulos que ele vem a ter, mas se diante de um outro ser humano ele não ter esse olhar amoroso, respeitoso pelo seu paciente, cliente, ele não vai fazer um bom trabalho. Pode até fazer um bom trabalho, mas não vai fazer um trabalho completo, profundo e necessário. Então eu acho que o amor me desculpe, eu fiquei no clichê, mas pra mim faz sentido isso. O amor. Você não abre mão, fazer as coisas com amor. Com amor. Eu também concordo, né? Porque eu acho que o amor é a veia, é o combustível. É o combustível. Porque se você não tiver o amor, por que você vai fazer? Exato. Eu sempre penso assim, Bruno, que o amor, ele sozinho não existe. Uhum. Então, ele precisa de outros sentimentos. Uhum. Então, se você não tem amor, você não vai ter empatia, você não vai ter solidariedade, você não verdade. vai ter comprometimento, Uhum. né? E fazer algo só pelo dinheiro não rola. Vai ganhar o dinheiro e vai se perder rapidamente. Então, super concordo com você, Bruno. Algumas pessoas falam, né? O amor não paga boleto. Paga. Paga porque se você faz com amor, vai entrar o dinheiro. Exatamente. O que não paga boleto é timidez. Timidez não paga boleto e nem vai pro céu. Porque se você tá tímido, você não vem pro podcast. Você não participa de uma reunião. Você não tem voz ativa, né? E você ainda tá muito mais vulnerável a ter emoções mais negativas. Porque você não conversa com ninguém, né? Lá no Empretec, que é uma formação maravilhosa lá no... Você fez Empretec? Nós somos empretecos, hein, Cris? Psicólogos e empretecos. Um abraço aí pra minha turma dos empretecos de Marília. Aqui os nossos empresários não sabem o que é Empretec. Fala pra eles. Pessoal, vocês perderam meia vida ainda quem não participou da formação do Sebrae. É uma formação incrível. E lá tem isso que você falou me lembrou de uma parte sobre exposição e feedback. Sim. Você quer crescer? Você quer se desenvolver? Seja na área que for, galera. Seja aí como vendedor, como gerente, como psicólogo, como professor, seja lá a área que for. Exposição e feedback. Você precisa se expor, superar a timidez. Exatamente. É possível.
É possível com treinamento, com um Sim, profissional tudo bacana. é treinável. Tudo é treinável, tudo é possível de aprender, né? Sim, e treinável, né? Então é isso que você falou. Mas essa de não ir pro céu é boa. Não, tá na Bíblia. Tímidos e medrosos não vão entrar no céu. Eu acho que tá mesmo dos medrosos. Tá, né? tá. Do tímido eu sim. não lembro. É, Fala mas tímido também. tá tímidos e medrosos. Tímidos e medrosos? Porque Deus lhe deu tudo pra gente, né? Mas ele não deu pra gente nem a coragem, nem a motivação. Isso é nosso, é inato. Por causa do nosso livre-arbítrio, Uhum. né? Então, se você é tímido, você não vai aceitar as missões, né? Vai esconder os talentos. Esconda os talentos, porque o tímido, ele tem grande mal dele mesmo, de esconder os talentos Uhum, dele, ele não consegue uhum. reconhecer. Aí você fala que ele é bom, ele não acredita. Uhum. Aí imagina, é um processo bem grande. É verdade. Mas Faz isso sentido. aí Faz vai sentido. ser assunto para outro podcast. Ô, Bruno, eu separei aqui um bate-pronto com você. Vamos embora. Eu gosto desse bate-pronto. Você gostou desse bate-pronto? Tá legal, né? Legal. Um livro que te ensinou mais na prática do que na teoria. Puxa vida, deu branco o nome do livro agora. Filosofia para a Vida. Eu amo esse livro. Muito Vou bom. ler, viu? Muito bom esse livro. Quer mais água aí, Bruno? Eu quero sim. Dá sede aqui. Não, aqui dá. Não falei pra você que aqui as emoções são fortes? É, aqui, ó. Fi, aqui, né? Você já percebeu isso, né, Júlio? Ó, aqui as emoções são fortes. Ó, aqui na Cris é aguinha com gás, viu, galera? Geladinha. Aqui não falta, não. Uma música que te acalma e te reconecta. Uma música que me acalma e me reconecta. É uma das minhas músicas favoritas, é a música gospel. O Melhor Lugar do Mundo. Eu amo essa música, ela me acalma, me tranquiliza, me traz paz. É uma música que eu gosto muito. Que coisa boa. Gente, anota aí, porque isso é importantíssimo. Porque quando a gente faz esses bate-pronto e você pega essas indicações de livro, de música, você vai ter muito aprendizado. Se você, Bruno, pudesse tomar um café hoje com alguém que você ainda não teve oportunidade e você tivesse que escolher uma pessoa para você tomar café com você, quem seria essa pessoa? Que Bruno? pergunta horrível é essa, porque você falou uma pessoa. Uma pessoa, Cris. Uma pessoa! Eu já falei pra você que eu sou curioso, Cris. Tem tantas personalidades na história. Não, que eu tem que ser gostaria uma só. pessoa. Mas eu acho que eu vou dar a resposta. Se você já fez essa pergunta para outros convidados, acho que muitos devem ter respondido, que é Jesus Cristo. Eu queria bater um papo, tirar muitas dúvidas, conhecer os mistérios do universo. Jesus Cristo, mas tem tantas outras personalidades históricas que eu adoraria bater um papo e conversar e aprender com elas. Os estoicos, Marcos Aurélio, imperadores. E você ia tirar muita coisa deles, né? Com certeza. Eu acho que eu gostaria, sim, de um café com Jesus e com o rei Salomão. Salomão. Foi um dos fantástico. homens mais sábios, né? É verdade. Mais sábios do mundo. Sócrates. Nossa, que não, delícia. Sócrates ia me dar nó na minha cabeça. Misericórdia. Quando ele fizesse, porque ele não dá resposta, ele sempre faz perguntas. Me dá a oportunidade de colocar só mais uma, por favor. Não, você já botou todo mundo aí. Eu queria um jantar, uma ceia. Uma ceia com todas essas personalidades. Agora seria de quantos dias? Uau! A eternidade existe, não existe? Mas pra mim, um dos homens mais inteligentes é o ateu que melhor entendeu Deus. Eita, controvérsia esse aqui, hein? Meus colegas analistas do comportamento vão remoer aí. Skinner. Eu amo Skinner, acho ele um homem genial. Ele conseguiu sintetizar muitas ideias complexas dentro da teoria do behaviorismo radical. E, nossa, eu adoraria bater um papo com ele, aprender com ele ali. Ia dar nó na cabeça também. Misericórdia. Skinner não é meu fã. Eu não sou muito fã do Skinner, não, mas respeito, porque o cara é crânio, né? Um aprendizado da vida que nenhuma faculdade te ensina. Uau, isso que você falou sobre a timidez é uma verdade. Eu acho que isso é uma deficiência do sistema educacional brasileiro, com certeza. Lá fora eu sei que existe algumas instituições que elas preparam os alunos para
para se colocar, para se expor, para se apresentar. Eu sei que em Harvard tem dentro do curso lá da Business School, tem algumas formações sobre falar em público, se expor, se posicionar, mas eu acho que isso no Brasil falta muito. A gente, às vezes, vê profissionais muito bem qualificados, teoricamente, mas a faculdade não ensina esses profissionais a aplicarem, a praticarem o conhecimento ali, a se expor, a se colocar. Tem muita gente inteligente aí no Brasil que não se posiciona, que não se coloca nas redes sociais. E é uma coisa que a gente não aprende na escola, na faculdade, a vida ensina. E eu aprendi isso trabalhando como vendedor. Exato. Se eu falasse pra você que eu já fui tímida no passado? Difícil de acreditar, hein, Cris? Difícil, porque hoje eu tenho uma posição que onde eu estou, parece que as pessoas têm a necessidade de eu levantar a mão. A Cris é uma das pessoas mais desinibidas que eu conheço. É maravilhoso ver ela se posicionando em público, nos eventos, nos lugares. Ela se coloca sempre muito bem. Obrigada. Não tô rasgando seda, puxando sardinha, não, mas ela faz isso com excelência. É difícil de acreditar que algum dia você foi tímida. Fui. Tímidos! É possível, se inspirem. Exatamente, eu era muito tímida. Eu era tão tímida que eu não tinha o hábito nem de tomar café, água, chá, nada na frente de ninguém. E principalmente comer. Mas porque eu venho de uma educação castradora. Nordestino, né? Uhum. Então, tem uma cultura. Mas, com uns 30 anos de idade, eu decidi que eu não ficaria mais calada. Consciente, intencional. Não, eu queria falar, eu queria que minha voz... Então, todos os lugares que eu vou, quando eu falo assim, tem alguém que quer fazer uma pergunta? O dedo chega e coça. E quando o dedo não coça, alguém fala, não, a Cris quer fazer pergunta. Né, Bruno? Você já participou de alguns eventos. Sim. E quando eu tô em algum evento que eu não falo assim, não, você tá bem, fluente, o que aconteceu? Então, gente, se você é tímido, timidez é pra você sair dessa timidez, pratique. E não é na frente do espelho, não. É procurando um profissional que possa te ajudar. E você vai... Se tiver alguém que está invalidando você, se afaste dessa pessoa. Muito Agora, bem se é um colocado. pai, se é uma mãe, tem questão de conversar. Aí vai pro Bruno, para procurar. Bruno, uma palavra que hoje define o Bruno. Uma palavra só, hein, Bruno? Que define você hoje. Na sua relação com o trabalho, no seu profissional. Uma palavra. Olha, eu não achei que eu fosse dar tanto nó na cabeça do Bruno, não. Uau, Cris, hoje você... Eu esperava algumas perguntas, mas você foi Na raiz. né, lá no coração mesmo, hein? Mudança. Tô passando numa fase da minha vida hoje de transformação. De tomar algumas decisões difíceis. Talvez eu venha sair do país novamente. Então, mudança. Eu acho que essa é a palavra. Transformação. Bacana. E faz tão parte da gente, né? Tão necessário. Necessário. É necessário. Não cria lodo, apodrece. Aí eu gosto da frase do... Ajuda aí na memória. Que o ser humano, ele é imutável. Cada hora ele tá se transformando igual as águas do rio. Quem falou O essa Freud frase? fala, nós somos eternamente mutáveis. Mas tem eu não sei se foi Aristóteles, Uhum. tá? Que Todos eles falaram. ele Os fala- pré-socráticos também falaram. Falaram transmitiram isso essa assim, ideia. né? Então, assim, porque as pessoas acham que elas são sempre a mesma pessoa o tempo todo, né? Então, Ninguém entra no mesmo rio Isso, duas vezes. duas né? vezes. Porque termina, as águas sendo Se mudadas. renovam, né? Mudam. Se renova, né? E eu lembro que a professora Patrícia Movimento. Medeiros, que também deve ter sido sua professora. Foi. Incrível ela. Patrícia, um beijo. Patrícia Eu amo a Medeiros, Patrícia. Maravilhosa ela. Crânio, né? Crânio. Crânio, meu E um Deus. ser humano incrível também. Incrível. Então, assim, eu acho que a gente compartilhou algumas professoras, Sim. né? Eu sou muito grata a todos os professores, aprendi muito. Também. O que me falta hoje é um pouco de tempo para estudar. Porque eu acho que a gente Uhum. fica com tanta demanda de Uhum. coisa, mas se eu tivesse hoje uma coisa para escolher, eu queria estudar. Sabe fazer aquele ano sabático, mas de estudar? Mas eu queria ter dinheirinho também, né? Ô, Bruno, a gente agora vai chegar aqui na última pergunta.
imagina que Papai do Céu vai olhar assim para Bruno, que é um menino curioso, que é um menino perguntador, provocador. E ele vai falar assim para você, Bruno, eu vou te dar o poder de você mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. É uma mensagem em 30 segundos. Eu gostaria que você falasse para essas 8 bilhões de pessoas que estão te assistindo. Que mensagem que você vai mandar para o mundo? Existe fome, não é por falta de recursos, não é por falta de dinheiro, mas é pelo egoísmo. A mensagem que eu deixaria, se eu pudesse, se eu tivesse essa influência, para nós deixarmos de sermos egoístas, sermos mais altruístas, pensar no outro. Eu acho que esse é o problema do capitalismo. Eu não sou comunista, marxista, socialista, galera, mas eu acho que o egoísmo é o mal da humanidade. Eu acho que a gente precisa parar para tentar enxergar as necessidades do outro, e é isso que dá sentido para a vida, porque viver a vida para si é viver uma vida sem sentido. Mas a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, claro, do autocuidado, do autoamor, da autocompaixão, mas sem esquecer o outro. É isso que traz sentido para a nossa vida. Uau! Notou aí, Júlio? Notou, Júlio? Maravilha, hein? Bruno, forte, viu? Essa é a sua resposta. Eu gostei muito. Eu quero te agradecer pela oportunidade de ter tido esse momento riquíssimo. Obrigado, você eu que agradeço. Te ouvir, deixa aquela mensagem assim, clara, né? Não é só o cuidar da mente, é o cuidar da vida, das escolhas, das relações e do aprendizado. E como você mesmo disse, você trouxe algo muito relevante. As pessoas estão deixando de ser curiosas. E para mim, o maior aprendizado que eu tiro hoje com você é ser curiosa. Né? A gente ser cada vez mais curioso. E não aceitar menos. Porque quando você não é curioso, é porque você já aceitou. Já se conformou, já sentenciou aquilo ali. Então, incomodou, né? Quero muito te agradecer por você compartilhar o seu conhecimento, né? Por você trazer insights valiosos aqui pro podcast de hoje, pro episódio de hoje. Eu que agradeço, Gratidão, Cris. viu? Gratidão. Curtiu? Adorei a Foi experiência, bom? bate-papo hoje, tem que repetir. Vamos repetir sim. Porque assim, o Bruno, pra mim, eu sempre te vi, tanto na faculdade quanto no Sebrae, nesses encontros que a gente já cruzou em eventos de empreendedorismo, eu sempre olhava pra você como um cara assim, surreal, né? E hoje, nesse bate-papo, de fato, né, você só validou aquilo que eu sempre pensei de você, que é um cara inteligente, dedicado, comprometido em tudo que você faz. Continue assim. Obrigado, Cris. Você também é surreal. A recíproca é verdadeira. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? E antes da gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a Unima EAD, a do Cris Exclusive, a revista Mães e Filhos, O Boticário Marília, Dr. Ricardo Ortega, doutora Bia Casari e aos nossos parceiros aqui de bastidores, o diretor técnico Marcos César, o assistente técnico, o Júlio Sinatora, o professor Henrique Nedmaier. Sem eles, nada disso aqui seria possível. E você, que fica aí do outro ladinho, no conforto da sua casa, você está no escritório, você está nos escutando, fazendo as tarefas domésticas e está nos escutando, compartilhe, porque nós estamos atingindo as maiores cidades da nossa região, do nosso país, porque você está fazendo isso, está se inscrevendo, continue se inscrevendo, salve, compartilhe, manda para todos os grupos, principalmente aqueles grupos de vizinhos, sabe? Aqueles que tem confusão, de condomínio, manda para tudo, para firma. Tem aquelas, sabe aquela hora que dá confusão? Opa, do nada você vai lá e joga um episódio aqui do nosso podcast, tenho certeza que o usuário vai baixar e todo mundo vai ficar feliz. Bruno, vamos fazer aqui uma... não, Bruno. Antes da gente se despedir, eu esqueci. Bruno, como é que as pessoas te acham? Galera, vocês podem me acompanhar pelo Instagram,
Não, perdão, esse é o site. No Instagram é brunosantos.pvs. De Psicologia, Vida e Saúde, que é o nome da minha clínica. Olha aí. Tem telefone? Quer trocar? Quer compartilhar aqui o computador? 14, né, DDD de Marília, 997 11 2358. Manda uma mensagem no Zap, estou com a agenda aberta de atendimentos, começando agora o ano de 2026, já reserve um horário. Olha aí, tá vendo, gente? Vai lá, procura o Bruno. Precisou. Ô, Bruno, por que as pessoas procurariam você? Quais são as demandas, assim, de forma, assim, bem breve? Eu trabalho muito com essa ideia de autodesenvolvimento, empreendedorismo, procrastinação, inteligência emocional e aquelas questões corriqueiras da clínica, que é depressão, que é ansiedade, autoconhecimento. Então, essas são questões, demandas que surgem muito na clínica, que eu me especializei, que tenho uma certa experiência trabalhando aí na clínica. Ai, maravilha aí. Precisou? Chama o Bruno. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer um brinde? Um brinde. Quem assiste o Empoderaí Cris é feliz. Até o próximo episódio.